A paz do Senhor, amados irmãos, somos gratos a Deus por mais essa transmissão promovida aqui pela equipe do Capé de Sante para auxiliar a todos vocês, amados professores de Escola Bíblica Dominical, no preparo de suas aulas. Hoje tenho a satisfação de ter mais uma vez aqui ao meu lado o professor Sérgio, esse comentarista abençoado, e também tenho a honra e a satisfação de compartilhar essa tribuna pela primeira vez com o pastor Lucas, esse jovem abençoado, instrumento nas mãos do Senhor. Estamos estudando neste trimestre uma lição abençoada que traz por tema Quem é Deus?, escrita e comentada pelo pastor Natan. Nós já tivemos duas aulas abençoadas, aula 1 e aula 2, e hoje nós estaremos falando acerca da terceira lição, que dentro do contexto refere-se ao nosso Deus, trazendo aí uma revelação geral e específica de quem ele é. O texto escolhido pelo nosso comentarista para sustentar os seus comentários e argumentações está registrado em Hebreus, capítulo de número 1, versículos 1 a 3 e também capítulo 4, versículos 12 e 13, e eu gostaria de ler com vocês. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Como já fora citado, nós estamos estudando neste trimestre acerca de Deus. Quem é Deus? Quem Ele é? Será que a gente conseguiria definir, conceituar, descrever o nosso Deus em apenas 13 lições, Sérgio? Eu acredito, que isso jamais seria possível. Nem que nós tivéssemos 100 lições, 1000 lições, jamais nós conseguiríamos descrever com tanta precisão quem é o nosso Deus. E eu tenho certeza de que o nosso comentarista, o pastor Natan, jamais teve essa pretensão. É grandeza demais para a nossa mente humana, tão limitada, conseguir descrever o nosso Deus. Nós encontramos, por exemplo, a declaração registrada lá em Isaías, que já mostra essa impossibilidade de nós conhecermos a Deus em sua totalidade. Olha o que a parte A do versículo 13 do capítulo 43 de Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então ainda, pastor Lucas, ainda que nós passemos toda a eternidade com Ele e esperamos estar com Ele toda a eternidade, jamais a gente conseguiria conhecer, descrever o nosso Deus na sua totalidade. É claro que à medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos conhecendo melhor, como o próprio Jó declarou isso. Antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar dele, mas agora eu conheço. Eu conheço mais a fundo, vamos dizer assim, porque Jó havia passado algumas experiências com o Senhor. Então, o que ele quis dizer ali foi que o conhecimento que ele tinha de Deus, devido às experiências que ele havia passado, fez com que ele conhecesse melhor quem é o seu Deus. A introdução da nossa lição inicia dizendo que Deus se preocupa em revelar-se para todos. Então é importante observar aqui o uso do pronome indefinido todos. A intenção de Deus é e sempre foi revelar-se a todos e não apenas a alguns. É claro que, de acordo com alguns propósitos, ele se revela de forma específica a alguns, mas o seu desejo sempre foi estar em contato com o homem. Nós vemos, por exemplo, o poeta Castro Alves, poeta brasileiro, na terceira geração do romantismo,
que morreu jovem, morreu apenas com 21 anos. Ele escreveu um poema chamado Vozes da África. E nesse célebre poema, ele escreveu o seguinte verso, abre aspas, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Então Castro Alves estava procurando, onde está Deus? Será que Ele existe mesmo? Está escondido em algum lugar? Então, diferentemente do pensamento deísta demonstrado aí por Castro Alves, nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre quis estar em contato com o homem, sempre quis estar em contato com o ser humano. Ele não criou e abandonou o homem em um barco à deriva, à própria sorte. Então, o tópico primeiro, ele vai falar exatamente sobre isso, a revelação geral de Deus à humanidade. Ao que parece, Sérgio, não há como as pessoas se excusarem diante de Deus, né, afirmando não conhecê-lo, porque ele sempre se fez notório, né, começando aí pela sua revelação através da criação, através dos elementos naturais, não é isso? Então eu gostaria que você já fizesse as suas considerações iniciais e falasse um pouquinho a nós e a todos que estão nos assistindo acerca disso, amado. A paz do Senhor a todo professor, a todo o corpo docente do nosso campo. Agradeço a Deus por esta oportunidade, mais uma vez estar aqui dividindo esse espaço com o irmão Daniel e, como ele bem colocou, a primeira vez como pastor, né? E isso é muito bom. Uma coisa que eu aprendi é que nós estudamos para ter conhecimento, mas é no debate, é na exposição, é no trocar ideias que nós crescemos. Quando nós falamos de revelação de Deus, e a nossa leitura bíblica aqui, ela traz uma leitura de Hebreus. E eu gosto muito dessa leitura porque ela começa dizendo que Deus falou. Ou seja, ela nos apresenta um Deus que fala. Isso é algo real, é algo que nós não podemos e eu acho que ninguém consegue negar, que Deus fala. Porém, diferente da palavra humana, a palavra de Deus ela é original, enquanto que a palavra humana ela é derivada, né? O próprio Agostinho ele trabalha essa ideia de palavra humana, dizendo que nós, para nos fazermos entendidos, nós utilizamos de uma série de artifícios, de apresentações, e mesmo assim ainda encontramos dificuldades, limitações na compreensão e às vezes para manter um diálogo. Enquanto que Deus não. Deus, ele, respeitando as nossas limitações, ele se autorrevela de maneira que todos são capazes de conhecê-lo e de compreender a sua obra e quem é Deus, né? Bem verdade como já foi colocado aqui pelo irmão Daniel, e fica evidente que o autor desse trimestre ele não tem por objetivo, e até seria impossível, falar ou fazer assim vamos dizer, um estudo detalhado da pessoa de Deus, ou seja, descrever Deus como ele o é de fato. Isso é impossível. Porém, nas Sagradas Escrituras e em alguns elementos, né, e começando aí pela criação, Deus ele se autorrevela ao homem. Quando nós falamos que Deus ele se revela através da natureza, uma coisa que nós precisamos compreender tantos os naturalistas como os panteístas, né, e outros grupos, eles rejeitam a própria ideia de Deus na natureza, dizendo que a natureza ela é autossuficiente, ela é autoexplicativa, não enxergando nisso uma revelação de Deus. Porém, as páginas bíblicas, elas nos falam de uma natureza que revela Deus. Ela nos fala de uns céus que manifestam a glória e a presença de Deus. Ela nos fala de um mar que fala e que revela um pouco da voz do nosso Deus. Ela nos fala de ventos e de pássaros que louvam ao Senhor. Então, enquanto que os naturalistas, ou os céticos, ou racionalistas, eles tentam negar a existência
de um Deus que se revela na natureza, a Bíblia, a própria natureza, ela revela a presença de Deus. Eu costumo sempre brincar com meu filho e dizer assim que Deus, quando criou o céu, ele estava se exibindo. Porque quando você olha o céu em uma noite estrelada, é impossível você não se perguntar quem criou isso? Da onde que veio isso? Ou quando você pega uma estrada e você repara toda aquela... Isso eu estou falando em termos práticos, né? Saindo um pouco do termo teológico, para nós compreendermos. Quando você viaja e vê toda aquela natureza na estrada e você percebe o quanto você é pequeno e você pergunta, quem criou isso? Para que foi criado isso? Então, e o engraçado é que por mais que alguns grupos tentem dizer que estas perguntas, quem, para quê, são oriundas de uma mente de pessoas sem cultura ou de crentes fanáticos, a própria história nós vemos homens como Voltaire, por exemplo, orando e pedindo misericórdia a Deus quando ele enfrentou uma tempestade em um determinado momento da sua vida, né? Ele reconheceu a grandeza de Deus, né? Nós vemos também dentro da própria história um outro racionalista e cético, o Ferguson, ele uma vez comentando e dizendo, olha, há um Deus. Como? Aonde ele está, da onde ele veio, eu não sei. Mas quando olhamos para tudo isso, para toda a natureza, para o homem, há um Deus. Então há um Deus. E as páginas bíblicas, elas nos revelam que há um Deus, né? E a própria ciência, ela vem trazendo isso. Um ponto que nós precisamos colocar aqui essa revelação geral na natureza, ela é insuficiente para a salvação. Ela não produz salvação, né? Ela pode ser um caminho, um passo, né? Nós temos na história aí relatos de pessoas que, ao contemplarem a natureza e toda a sua grandeza, foram procurar quem era o Criador. Então essa revelação geral na natureza, ela levou essas pessoas a conhecer uma revelação especial que é um outro tópico, né? Nós temos também na história. E quando nós falamos da revelação na história, nós precisamos compreender que Deus criou as nações, Deus criou a raça humana, né? E para que Deus criou? E nós vemos também aí nas páginas bíblicas Deus se revelando através de uma nação chamada Israel, né? Nós vemos Deus chamando Abraão, chamando Isaac, chamando Jacó, e desses três fazendo uma nação. Nós temos também um relato em Salmo 75 que diz que Deus é aquele que derriba e que levanta impérios. Então, isso mostra o quê? Que a natureza, que a história está nas mãos do nosso Deus. E aí a pergunta que fica, será que Deus simplesmente ele se revela na história para autocontrolar os seres humanos? Não, né? Não. Quando nós estudamos principalmente o Antigo Testamento, que era a sombra do que iria se revelar na pessoa do Messias, na pessoa de Cristo, nós vemos que Deus ele guia a história a ponto do seu Filho, Jesus, se revelar. Então, nós vemos aí um Deus que intervém, que se revela através da história. Bem verdade que diferente do que cria muitos céticos, né, e muitos filósofos de que Deus criou tudo isso daqui e abandonou, nós vemos um Deus que cuida e que guia a história, né? Quando necessário, ele intervém. Quando necessário, ele coloca suas mãos aí na história, mas em via de regra, Deus ele utiliza a história para revelar não uma religião, mas o seu plano redentor, o seu plano de salvação. E por fim, nós temos aqui a revelação da consciência, né? É engraçado que quando nós falamos da revelação da consciência, nós temos que perguntar, e eu acho interessante, professor, você levantar esse questionamento na sua sala. O que é consciência? Né?
Talvez o tempo talvez não tenha tempo suficiente, porque discutir o que é consciência requer uma série de detalhes. Mas, em via geral, o que nós podemos concluir sobre consciência é que consciência é tudo aquilo que me faz julgar se algo é certo ou errado. Isso é um conceito bem filosófico do que é consciência. E nós vemos que Deus, quando ele se revela através da consciência, nós vemos, por exemplo, homens que nunca se preocuparam em Deus, que nunca se preocuparam em servir a Deus, mas que criam em Deus, criam na liberdade e criam numa imortalidade, numa eternidade, como Kant, né? Então, e muitos outros filósofos e moralistas que nunca tiveram contato com a Bíblia, de certa forma eles falam coisas ali a respeito de Deus e claro, não sendo tão teórico e nem muito técnico, poderíamos citar aqui que o próprio Platão e Aristóteles foram a base da teologia cristã ali no começo. Homens que nunca tiveram contato com a Bíblia, não que nós conheçamos, mas que tiveram na sua consciência uma certa revelação geral de Deus, né? Então, quando Deus ele nos cria com consciência, e lá em Romanos 2, capítulo 14 e 16, nós vemos que isso que faz eu fazer distinção entre certo e errado, foi Deus que colocou em mim, né? Então, Deus, quando ele nos cria, e aí é uma outra pergunta, para que Deus criou, ou Deus se revela através da consciência? E aqui eu queria fazer a citação de uma teologia sistemática que eu indico para todos os professores, que é do Henry. Esse livro é muito bom, e ele diz assim, abre aspas, podemos concluir que na consciência temos outra revelação de Deus. Suas proibições e ordens, suas decisões e impulsos não teriam qualquer autoridade real sobre nós se não sentíssemos que na consciência temos de alguma forma a realidade, algo em nossa natureza que todavia está acima dessa natureza. Em outras palavras, ela revela o fato de que há uma lei absoluta do certo e do errado no universo e de que há um legislador supremo que encarna esta lei em sua própria pessoa e conduta. Fecha aspas. Então, podemos dizer que, em linhas gerais, a revelação de Deus na nossa consciência nos faz ver o que é certo e o que é errado. Então, eu vejo em tudo isso o qual original é Deus falando. Deus ele se faz entender e compreender tanto por leigos como por estudados, tanto por nós cristãos como por aquele que nunca se preocupou, ou talvez nunca teve contato nenhum com o cristianismo. Interessante você falar aí, Sérgio, sobre essa questão do agir de Deus, né, ao longo da história. Então, nós sabemos que Deus, que a gente chama de eterno passado, né, ele estabeleceu um plano e ele trabalha para que esse plano se cumpra. Então, ao longo da história, ele permitiu que impérios fossem erguidos, assim como reis, colocou reis no trono, abateu reis quando precisou, né? Então, nós vemos que Deus, por exemplo, usou o Egito para guardar o seu povo. Depois, Deus vai usar o Império Babilônico, né, para castigar o seu povo, aplicar ali uma correção. Depois, nós vemos Deus usando os gregos, né, para a disseminação do helenismo, né, criando assim uma linguagem que veio facilitar aí a comunicação. Vemos Deus usando o Império Romano na construção de estradas, preparando o caminho para que o Evangelho tivesse facilidade para ser pregado. E tem muita gente achando que essa pandemia está fora de controle, né? E não está. Deus continua no controle da história. Então, feitas as considerações aqui acerca do tópico primeiro, vamos avançar um pouquinho aqui para o segundo, o qual vai tratar sobre a revelação específica. Então, como o próprio nome diz, específica aquilo que é exclusivo, aquilo que é peculiar. Então, a princípio, né, sobre as profecias e o ministério profético, pessoas escolhidas por Deus para falarem em seu nome, para consolar, para corrigir, para orientar, né? Ministério esse que durou aí até João Batista. E em seguida sobre a revelação especial de Deus, que é a sua palavra. E eu quero passar aqui a oportunidade para o pastor Lucas
para que ele traga aí a todos nós aí as suas contribuições acerca desse assunto, pastor, a revelação específica de Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que sou grato a Deus por mais esta oportunidade, por este privilégio de poder estar aqui com os irmãos aprendendo junto a respeito da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Daniel, do irmão Sérgio. Para mim é um motivo de muita alegria e muita honra, né? E dando sequência ao que o irmão Sérgio está falando, o irmão Daniel, no segundo tópico, nas revelações específicas, né? A parte A ele vai falar sobre as profecias. Lá na introdução da lição, o comentarista cita dizendo que Deus é um Deus de relacionamento, né? Deus procura, em toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus procurando relacionamento com o seu povo, né? Desde o Éden, nós olhamos para a história bíblica e vemos Deus na viração do dia procurando um relacionamento com a criação. Logo após a queda, Deus ele continuou procurando relacionamento com o seu povo, se revelando ao seu povo, né? E é interessante que quando ele se revela, que ele se apresenta, né? Ele se apresenta tanto para trazer consolo, como para trazer esperança, também para trazer alento, direcionamento, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que existem duas diferenças muito grandes, né? Entre o ministério profético e o dom de profecias, né? E às vezes a gente acaba vendo pessoas cometendo esse erro muito grande, né? O ministério profético é aquele ofício que a pessoa tem de trazer a revelação, jogar luz, trazer clareza às Sagradas Escrituras, né? E o dom de profecias é o dom que é usado para edificação. Pois bem, edificação pessoal. Pois bem, partindo desse princípio, nós olhamos para Deus buscando relacionamento com o seu povo em toda a história do Antigo Testamento, né? Como o irmão Daniel bem disse, até João Batista, né? E por meio dos profetas, Deus ele vai revelar as suas vontades, os seus atributos, né? Nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento e vemos Deus revelando o seu amor, vemos Deus revelando a sua ira, vemos Deus revelando a sua paciência, né? Quando nós olhamos para o profeta Oséias, Deus revelando o seu amor e paciência, tudo no mesmo contexto. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós compreendemos e vemos pela palavra de Deus, através das profecias, Deus se revelando ao seu povo. É interessante porque às vezes nós não compreendemos como que podemos conhecer Deus através das profecias que estão contidas na palavra de Deus, né? Conhecemos Deus, mas às vezes superficialmente pelo que as pessoas falam, como Jó disse, né? Te conheci de ouvir falar, mas quando nós passamos a conhecê-lo, de ler a palavra de Deus, né? De meditar na palavra, a gente passa a ter uma profundidade muito maior com ele. E é interessante que às vezes as pessoas querem o dom da profecia e não buscam um ministério profético, né? Não buscam conhecer Deus através da revelação da palavra. E Deus ele quer se revelar e ele se revela, porque ele é um Deus de relacionamento. Isso por intermédio das profecias. Quando partimos para a revelação específica através de Jesus Cristo, é algo maravilhoso, porque agora ele mesmo ele vai se encarnar, Cristo vai se encarnar e nós vamos ver, né, Cristo andando no meio do povo, curando, né? Nós vamos ver ele se revelando o seu amor, né, a sua paciência. É interessante porque ele andando no meio do povo, às vezes as pessoas não tinham percepção de que ele era Deus, né? Um dia Felipe falou, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai dizer para ele, estou convosco há tanto tempo, Felipe. E você, quer ver? João 14, né? 14:8, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Felipe. Quem me vê a mim,
vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Cristo, ele revela o Pai. Quando nós vamos para João 17, né, a oração de Jesus pelos seus discípulos, em todo o contexto nós vamos ver ele revelando o Pai para a gente, né? Dá-me a glória que eu tinha contigo no início, né? Ele vai mostrando, eu quero que o Senhor esteja com eles, assim como está comigo, e para que todos sejam um. Essa é a intenção real do texto, né? E às vezes nós não percebemos, as pessoas querem conhecer Deus por outros meios. E não existe outra pessoa que revele com clareza, com tanta luz a Deus como Cristo. Cristo é a revelação plena de Deus, né? É interessante porque Paulo vai dizer aos Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Ele se revelou, ele mostrou Deus para nós, para que nós pudéssemos contemplá-lo, vê-lo claramente como ele é. E quando a gente para analisar essas colocações, vemos muitas pessoas perdidas, questionando Deus, mas para que você tenha um conhecimento pleno de Deus, conheça Cristo, porque em Cristo você vai conhecer a Deus e você verá a grandeza do seu Deus, o amor dele, a graça dele, a compaixão e a misericórdia. Pois bem, e no tópico 2, a parte C, vai falar que ele se revela através das Escrituras. E o texto sagrado que o comentarista cita é 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É interessante que a expressão divinamente inspirada, ela vem do grego theopneustos, que literalmente significa tendo assimilado Deus. E na Escritura, essa declaração é a mais importante sobre ela mesma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a afirmação mais poderosa que a palavra tem sobre ela mesma é essa, que ela é divinamente inspirada. E quando o texto vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, está dizendo que toda a Escritura é a própria expressão de Deus. É o próprio pensamento, é a própria vontade de Deus, inspirada, revelada ao homem. E adequadamente nós a chamamos de palavra de Deus, né? Paulo vai dizer nesse texto que ela é inspirada, mas ele não vai dizer qual que é um processo da inspiração nesse texto. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 2 Pedro 1,21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos faz compreender, é quem nos faz entender a revelação da palavra de Deus. Ele quem convence o homem, né? E ele que nos faz ter a percepção geral do que é a revelação da palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós conhecemos a Deus. A palavra de Deus ela é o estatuto, né? Ela é o guia, ela é um meio mais fácil, se é assim que podemos dizer, de conhecer a Deus, né? Conhecemos a Deus através dos atributos naturais, conhecemos a Deus através de Cristo e conhecemos a Deus através da revelação pela palavra, a Escritura. A Escritura nos mostra quem é Deus. Estamos caminhando para o final da nossa transmissão, mas falaremos ainda sobre o terceiro tópico, que vai tratar sobre os efeitos da revelação geral e específica, que já fora comentado aqui, mostrando, Sérgio, que ninguém poderá chegar diante de Deus alegando que jamais percebeu ou que jamais teve noção da sua existência. Paulo afirmou, né, isso, que todos são inexcusáveis diante disso, ou seja, diante do justo juiz,
Não há como a pessoa falar, olha, eu nunca ouvi dizer, eu nunca pensei na sua existência. Então, Paulo afirmou que isso, essa desculpa, né, não vai valer, né, até porque estarão diante de um justo juiz. E aí eu fico pensando quais seriam as argumentações dessas pessoas, Sérgio, quando estiverem diante de Deus. Bom, então eu vou pedir a você para comentar acerca dessa responsabilidade que o ser humano tem diante de Deus, como foi colocado aqui pelo comentarista Natan, que todos têm uma responsabilidade diante de Deus. Será que alguém pode erguer a voz diante dele e afirmar, pastor, que nunca teve noção, nunca pensou na existência desse Deus? A gente vê que ao longo da história o homem foi criando seus próprios deuses, né? Então a gente vê lá no passado, quando de repente surgia ali um raio ou uma tempestade marítima, então o ser humano foi criando os seus próprios deuses, atribuindo esses feitos, esses fenômenos a seres que eles mesmos criaram. Então, como que ficariam essas pessoas, Sérgio, diante de Deus? Essas pessoas, elas com certeza ficarão sem respostas, né? Quando perguntadas naquele dia sobre o porquê não procuraram essa revelação específica ou especial que é a pessoa de Cristo. Em Romanos 1:21, após Paulo ter falado sobre os atributos que são claramente vistos na criação, Paulo, ele termina o seu raciocínio dizendo: porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, né? O próprio Paulo, lá está registrado em Atos capítulo 17, quando ele chega na cidade de Atenas, que era ali o polo da cultura, o polo da filosofia, o polo de todo esse debate sobre os deuses, né? E ali ele se depara com dois grupos, o grupo que seguia o filósofo Epicuro e ali os estoicos, né, que eram extremamente panteístas, dizia que Deus estava em tudo e que de certa forma até o próprio homem é uma emanação de Deus. E ali Paulo ele encontra uma frase que revela um pouco dessa responsabilidade, que é no versículo 23, quando ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido, né? Então veja que o homem, ele por natureza, ele tem um anseio por Deus, né? Claro que esses efeitos da revelação são duplos, né? Primeiro, a revelação geral, ela traz de certa forma um conhecimento, uma noção de que Deus existe. Isso por si só já traz uma responsabilidade para o homem. Por quê? Porque o fato de eu saber que existe um Deus que está acima de tudo, e automaticamente eu sei que esse Deus, ele é santo, porque você pega uma criança de 2 anos, quando ela faz uma coisa errada, e você fala, papai do céu não gosta. Ela, papai do céu não gosta. Mesmo não indo numa igreja, talvez nunca ouvindo uma história bíblica, isso já está na criança, né? É engraçado. Eu vejo nisso parte dessa revelação geral. Então, ela traz essa responsabilidade. O fato de eu saber que Deus existe já traz uma responsabilidade, né? Traz uma responsabilidade também no que diz respeito à sociedade. Por quê? Porque a revelação geral, ela tem por base ou ali por efeito trazer equilíbrio na sociedade, dando aquela noção de certo e errado. Isso também traz responsabilidades ao homem, né? Por exemplo, eu sei que é errado matar. E por que eu mato? Então, veja que a própria revelação geral, ela já joga um peso de responsabilidade no homem. E todo esse senso de responsabilidade de certo e errado, o homem só vai encontrar paz, ou só vai encontrar respostas quando ele tem um encontro com a revelação especial, que é a pessoa de Jesus, que bem colocou o pastor Lucas, que é o ápice. Agora, de forma geral, o que nós podemos falar sobre as responsabilidades que o conhecimento vindo da revelação geral e da revelação específica ou especial traz para o homem? Primeiro, no que diz respeito à revelação geral, uma vez
que Deus, que eu sei que Deus existe, que eu conheço Deus, que os céus e todos os seus atributos são manifestos através da criação, isso me traz uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? De buscar, crer e viver de acordo com este Criador, né? Então, é neste ponto que Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, dissertando sobre a sociedade romana, ele fala, olha, Deus os entregou. No sentido do que, olha, tudo que eles querem saber sobre Deus, a santidade, o padrão que Deus colocou de moral, está expresso na própria criação. Deus criou homem e mulher, né? Deus não criou um terceiro sexo. Mas eles se entregam a orgias e a relações que não estão dentro do padrão bíblico. Deus criou os céus, criou os animais e colocou o homem como governante. Então Deus já deixou bem claro que o homem está acima dessas criações para governar, para ser mordomo. Mas o homem prefere idolatrar, né, essas criaturas. Então assim, Deus os entregou. Quando Paulo fala isso, não é que Deus os abandonou no sentido, tá bom, faz o que você quer. Não, olha, tudo que você precisa saber sobre minha pessoa já está expresso. Tudo que eu penso, a ordem do universo, ela traz o pensamento de Deus, dia e noite, ou seja, há um tempo para tudo, né? E eu fico maravilhado como as próprias estações revelam que Deus gosta dessa ideia de tempo para todas as coisas, né? E nós vemos numa sociedade onde as pessoas estão fugindo do tempo, né? Elas pulam fases, estações, né? E quanto à revelação especial, que aí cai sobre nós que conhecemos a Cristo, eu vejo que a nossa maior responsabilidade é viver de acordo com o padrão dessa revelação especial. Como eu comentei, a teologia sistemática que o Henry Clarice, ele faz um comentário muito interessante sobre o ápice dessa revelação especial, quando ele diz, abre aspas, toda essa revelação me faz ter experiência de comunhão com Deus e me traz sobre mim um poder transformador de vida, fecha aspas. Eu acho isso fantástico. Comunhão e vida transformada. E aí, qual que é a responsabilidade de tudo isso? É eu viver de acordo com essa revelação. E aí o pastor Lucas colocou a relação de Cristo, ou seja, viver de acordo com Cristo. Então eu acho que o maior peso é isso, né? As pessoas discutem muito, mas a salvação, ela é sinergista, monergista. Eu tenho um pensamento sobre a salvação e sobre o ápice dessa revelação especial. A salvação, enquanto arquitetada, enquanto executada, ela é 100% divina. Eu não ajudo Deus no meu processo de salvação, mas eu vivo de acordo com o processo de salvação. Eu oro não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Eu leio a Bíblia não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Então, eu acho que a responsabilidade no que diz respeito à revelação especial está mais de acordo, em eu viver de acordo com o que o Evangelho e com o que Cristo quer, né? E quanto àqueles que não são cristãos, ou são pecadores e rejeitam essa revelação plena de Deus, a responsabilidade deles é simplesmente no que diz respeito, e aqui o escritor ele traz o exemplo de Sodoma e Gomorra. Pessoas que são avisadas, são exortadas, o evangelho é pregado e elas rejeitam o evangelho, muitas delas com aquela máxima, eu creio em Deus, né? Eu já tenho Deus. Tudo bem, você tem Deus? Então, viva uma experiência de comunhão com Deus a ponto da sua vida ser transformada. Eu acho que esse é o ponto maior da responsabilidade humana no que diz respeito à revelação especial e específica de Deus. Amém, amados. Somos gratos a Deus por tudo que já ouvimos aqui. E eu já aproveito para agradecer aos nossos amados comentaristas. Foi um prazer estar mais uma vez aqui ao lado do Sérgio. Uma honra estar aqui compartilhando pela primeira vez aqui com o pastor Lucas. Ele já esteve aqui outras vezes, mas é a primeira vez que a gente faz essa transmissão juntos. E o nosso desejo é que vocês, professores, tenham uma aula abençoada e continuem ensinando com graça e com sabedoria.
E eu quero pedir ao pastor Lucas que nesse momento faça aí as suas considerações finais, pastor. Algo que você julga essencial diante de tudo que já for exposto aqui, algo que você considera importantíssimo que os nossos professores transmitam aos seus alunos, e aí você faça aí os seus apontamentos, os seus comentários, e aí já aproveita também, né, para fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Como consideração final, eu gostaria de dizer o seguinte: as pessoas, a gente falou a respeito de quem se apresentará como inculpável, inexcusável diante de Deus, né? As pessoas, elas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstraram diante da revelação que lhes foi proposta. Quem jamais viu uma Bíblia ou ouviu a palavra de Deus será julgado pela transgressão que cometeram. Eles serão julgados pela transgressão que cometeram contra a sua própria mente. Porque aquilo que o irmão Sérgio disse é uma verdade. Tudo aponta para Deus. Deus se revela em todas as coisas, a todas as pessoas, né? Ele é um Deus de relacionamento. Ele gosta de ter relacionamento com o seu povo, com toda a humanidade. Partindo desse princípio, querido professor, querido aluno, entenda uma coisa: todos nós que já conhecemos a revelação de Deus temos por papel fundamental para a nossa vida cristã mostrar Deus para a humanidade, né? Jesus foi quem disse, em João 17, ele disse: a glória que o Senhor me deu no começo, agora eu dei para eles. Então nós temos esse papel de revelar a glória de Deus que está em nós, para que o mundo se arrependa dos seus pecados e para que o mundo conheça a Deus e a Jesus Cristo. Então, fique com essa reflexão, fique com essa meditação na sua aula. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade. Te louvo pela vida de cada professor e de cada aluno, ó Pai amado. A Tua palavra é um poço muito profundo, a nossa mente é muito rasa, mas nós amamos a Tua palavra. E eu peço a Ti que o Senhor continue falando conosco, revelando-nos, ó Deus eterno. Leva-nos cada dia mais às águas profundas da revelação da Tua palavra. Continua abençoando a vida do irmão Sérgio e do irmão Daniel, Senhor. Que a Tua graça continue sobre a vida dos Teus servos, ó Deus. Sobre a vida de toda a equipe, ó Pai amado, responsável pelas transmissões, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos, Pai. E lhe agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.